Na página 71 do material didático, chegamos aqui na leitura, né, no item aqui 3-6, leitura de datasheet. Okay? Então, na próxima página, na 72, ele mostra aqui um datasheet, né, do fabricante Fairchild. Okay? Então, mostra o datasheet do diodo, né, o N4001 até o 4007. Então, a gente já tinha dado uma olhada, né, pegando algumas características anteriormente, mas aqui eu vou explicar realmente a maioria dos parâmetros aqui, né, que ele passa no datasheet. Então, essa é a primeira página. E depois nós veremos um outro fabricante desse mesmo modelo. Você vê que os dados são bem parecidos, até o estilo do datasheet não muda tanto, tá? Então aqui o datasheet mostra o código do componente, né? Então aqui são vários componentes do N4001, 4002, 4003, então todos esses aqui, ó. Na qual nós veremos o que muda aqui do 4001 até o 4007. O único dado que vai ser diferente vai ser apenas a tensão reversa que ele suporta, né? 4001 é o menor. Nós vamos ficar focado no 4001 aqui, a nível de simulação na LT Spice, mas o que muda é só isso, a tensão reversa, os outros dados são parecidos. Ok? Então ele também fala aqui, no datasheet você passa a descrição de qual aplicação que a gente pode colocar. Então esse diodo aqui serve para processos de retificar. Eu vou explicar isso nos próximos vídeos, né? Se eu quero converter uma tensão alternada em uma tensão contínua, né? Corrente alternada contínua, é o processo de retificar. E aí tem vários métodos, mas sempre ali a gente vai usar o diodo agora para começar a mostrar alguns exemplos de retificar. Então esse é um retificador, é um diodo que pode ser usado para retificador de propósito geral, General Purpose Rectifiers, né? Então ele pode usar para retificadores de propósito geral, ok? Então normalmente no datasheet ele chama atenção para os dados, para os valores absolutos máximos aí de alguns parâmetros, né? Ou seja, os destaques, vamos dizer assim, né? Então os destaques aqui, ele mostra primeiro aqui que cada um deles tem tensões reversas diferentes. Então esse aqui é o máximo que suporta, né, acima de 50 volts. Ele vai queimar esse diodo nesse caso, acima de 100 nesse outro. Então ele mostra os dados aqui, os limites de tensão reversa primeiro. Ele fala aqui, o próximo, a corrente, né, a corrente na condução direta. Qual a corrente máxima para condução direta? 1 ampere, ok? Ele suporta 1 ampere. Aqui ele fala que qual o pico, né? O pico num surto, né? Num surto 30 amperes. Então é assim, um surto não é uma coisa que se repete, então por isso que é não repetitivo. Esporadicamente pode você ter um circuito, surgir um surto, ele suportaria 30 amperes numa duração de meio semiciclo de 60 Hz. 60 Hz são 16,6 milissegundos, então metade desse valor é esse tempo, essa duração de 8,3 milissegundos. Então, durante 8,3 milissegundos, ele suporta 30 amperes, mas isso um surto só, um surto. Não é uma coisa que pode ser repetitiva, porque se ela ficar se repetindo, ele vai queimar, porque ele não vai suportar, ele vai aquecer muito. Mas na duração de 8,3 ele suporta 30 amperes para um surto só, ok? Isso que diz aqui. Vou explicar a maioria aqui, o que faz mais sentido para nós agora, né? Que nem ele pode ser estocado em menos 55 até mais 175 graus centígrados. A temperatura da junção dele, né, quando você estiver trabalhando, ela pode estar até de menos 55, né? Acompanha aqui bate o mesmo valor que eu armazeno, até mais. Se eu trabalhar fora, ele não trabalha conforme os dados. Se eu estiver fora dessas regiões, pode até queimar no caso de elevação de temperatura, ok? Um próximo dado importante que ele mostra é a potência que ele suporta. Ele pode dissipar até 3 watts, né? No caso aqui. Eu tenho um dado aqui que é 50 graus por watt, é a resistência térmica. Quando eu estiver trabalhando no modelo térmico, que eu vou ter que usar um dissipador, trocar calor, analisar, existem também equações para eu trabalhar com o modelo térmico. Então esse é um dado importante para eu trabalhar, ok? Mas aqui a gente só está por curiosidade por enquanto. Conforme a aplicação a gente vai explicando mais parâmetros depois.
Continuando aí no datasheet, então ele vem aqui com as características elétricas. Ele está dizendo que a temperatura ambiente, esses dados, a não ser que cada parâmetro explique que seja outra temperatura, mas o padrão aqui é 25 graus. Então, se ele estiver conduzindo 1 ampere, normalmente a queda de tensão deles vai ser 1.1, ok? Certo? Um outro dado importante, esse IR aqui, ó, isso aqui é corrente reversa. Se ele tiver polarizado reverso, quando tiver baixa temperatura, em 25 graus, a corrente dele é 5 microampere, então é muito baixa. Se tiver 100 graus ali, a temperatura ambiente, o ambiente que ele estiver muito quente, ele aumenta 10 vezes isso daqui, né? Aumentou aqui no caso, estaria com uma corrente reversa de 50 micro, mas ainda é pequena, micro, né? Nós estamos falando, ok? Aqui é a capacitância dele, que nem a gente não vai usar, quando a gente usa mais com RF ou para pequenos sinais, quando a gente trabalhar com frequências, a gente vai voltar e explicar melhor esses dados aqui, né? Então, quando ele está reverso aqui, no caso, ele está dizendo com 4 volts reverso, numa frequência de 1 mega, ele tem uma capacitância de 15, como se fosse um capacitor de 15 picofarad. Mas isso para aplicações mais específicas, né? Só estou comentando por cima aqui, ok? Aí ele mostra algumas formas de ondas, né? As curvas características. Onde as mais importantes aqui, que para a gente ver agora, é aqui, ó, essas três principalmente. Isso aqui é as características da tensão, né? Em polarização direta. Olha lá, a queda de tensão nele pela corrente. Mas aqui é aquela mesma curva que nós temos visto, mas aqui ele está focado mais acima, ó, acima da tensão de joelho. Ele está focando mais dando um zoom naquela curva nossa lá, ok? Aquela que ele fala sobre o surto, né? Que ele suporta então apenas uma repetição. Aqui é o número de repetições de ciclos a 60 Hz. Então, falando assim, ele suporta em um semiciclo lá que ele pode repetir em 30 amperes, né? Se eu for repetir isso aqui nessa frequência, ele já começa a cair, né? Porque, como disse, né? Ele não suporta se eu ficar repetindo 30 amperes em várias sequências, em vários surtos sequenciais, repetitivo, ele queima. E aqui ele mostra um pouco, se eu for ficar repetindo, quais são os números de repetição, e isso vai caindo, né? O quanto ele suporta, né? Ok? Mas o dado lá, o primeiro, falou uma repetição, um único surto, 30 amperes, que bate aqui, ó. Aqui é amperes, tá? E aqui ele fala sobre aquele dado que nós vimos sobre a corrente reversa. Se ele tiver a 25 graus, aí, ó, depende da tensão reversa que ele tiver. No nosso caso aqui, trabalhando com o N4001, até 50, que dependendo da tensão que eu estou trabalhando, eu tenho aqui a minha corrente reversa, e dependendo da temperatura também que estiver na junção lá, ok? São esses dados, normalmente são esses dados aqui que falam. Aqui ele está explicando cada dado, né? Ok? Então, mas eu já comentei aqui com vocês. Vamos dar uma olhada aqui, tem um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui se eu digitar aqui mas já estava tempo que eu tinha feito uma pesquisa. Eu quero o datasheet do N4001 aqui. Então eu vou pegar um outro fabricante. Aqui, ó, apareceu aqui esse outro fabricante, a Vishay, né? Tá aqui, olha, para vocês verem, ó, é bem parecido, né? É um outro fabricante, mas ele fala que ele é um invólucro plástico, é um retificador, é um retificador aplicado em sistema para retificar de propósito geral. Aqui está o código do encapsulamento, mas aqui, ó, os dados que ele mostra, os dados primários mais relevantes. Quando ele está conduzindo a corrente máxima que ele conduz diretamente, 1 ampere, ele suporta. Aqui só quais são as tensões reversas que ele suporta, isso depende do modelo, né? Que aí, ó, 4001, aquilo que eu já tinha explicado. Aqui durante não repetitivo, um pico, um surto, ele suporta 30 amperes, tá? Aqui, ó, a corrente direta, né, quando ele está no máximo 1 ampere, mais ou menos 1,1 a queda de tensão em cima dele. Aqui a corrente reversa, né, quando a 25 graus mais ou menos, ele é 5 microamperes. E aí vai, a máxima temperatura que ele aguenta na junção, é isso. E aqui, então, aqui se repete. Então aqui é um resumo que ele faz. Aqui ele volta a comentar que é muito parecido com o que nós vimos lá, que está no nosso manual didático. Está aqui, ó, a corrente reversa a 25 graus 5 micro, a 125 graus 50 micro, já aumentou, né? Aquela capacitância, muito parecido aí algumas curvas dele, né? Que ele passa para nós. Então,
Os datasheets, de forma geral, aí, claro, depende da sua aplicação. Eu não vou me preocupar aqui com aplicação de alta frequência se eu for trabalhar com retificador com tensão alternada a 60 Hz, né? Isso não é alta frequência para ele. Então eu fico focando só nos dados, né, conforme minha aplicação. Então, por isso que depende da aplicação para a gente focar em alguns parâmetros ou não. Então é isso, basicamente o datasheet de diodo tem esse formato, né? Ok? Você vê que isso aqui é um outro fabricante e ele é muito parecido com o que nós vimos. Nos próximos vídeos começaremos aqui a fazer umas simulações aplicando esse diodo N4001, fazendo aplicações, fazer um retificador, por exemplo, e a gente aí vendo, trabalhando como se fosse um projeto, assim, trabalhando com as características para não passar os limites dele, ok? Trabalhar numa região que ele trabalha legal e tentando ser mais próximo de um projeto real quando a gente vai aplicar um componente desse, tá bem? Então agradeço a atenção, muito